Nos últimos dias eu estive com crises alérgicas e o sabor das coisas eram amargos. Tudo aquilo que eu consumia ou bebia ou comia não fazia muito bem. E eu comecei a pensar sobre isso e me veio uma reflexão que eu quero dividir com vocês. E antes de mais nada, eu já peço que você curta, comente, compartilhe este vídeo, pois eu tenho certeza que essa reflexão vai falar muito ao teu coração e também de outras pessoas. Então, relaxa, pega um café e vamos conversar. Em Romanos 6:23, a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu comecei a pensar sobre isso e, em paralelo ao sabor amargo que estava na minha boca quando eu consumia algo devido à alergia, e fortemente vinha à minha mente tudo aquilo que nós consumimos que é prazeroso, que é momentâneo e pecaminoso, no final ele vai ter um sabor amargo. No final ele vai trazer algo que não vai nos satisfazer. No final ele não vai fazer sentido, pois o resumo de tudo isso é justamente a falta de sabor agradável que deixa nos nossos lábios. São os pensamentos posteriores à tristeza, à angústia, à solidão, à depressão. São essas coisas que nos fazem refletir e mudar de opinião sobre as nossas ações. Em outro trecho do mesmo livro de Romanos, mas lá no capítulo 3, e o versículo 23 fala que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Quando nós pecamos, nós somos sujeitos e somos sentenciados à morte. Quando nós pecamos, nós somos destituídos da glória de Deus, que no final das contas é a própria morte. Porque imagine que você ter tudo e você não ter a presença do Senhor. Imagine você ter todas as coisas consigo, mas não ter o amor de Deus. Do que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Tudo é vaidade debaixo do sol. É como correr atrás do vento. Todas essas expressões são expressões bíblicas que nos fazem e nos trazem a reflexão de que eu preciso de Deus. Eu preciso da presença de Deus. E cara, nós escolhemos o pecado. Com as nossas próprias mãos nós escolhemos o pecado. É difícil pensar que existem opções diferentes, mas elas existem. É difícil imaginar que a sua vida tem solução, mas ela tem. Porque o que nos define não é o pecado. O que nos define é o amor de Deus. É a graça de Jesus por ter morrido na cruz. Eu espero que você reflita sobre isso e repasse isso para o máximo possível de pessoas, porque, como vocês podem perceber, a minha voz ela ainda não está boa. Logo, a alergia que foi atacada, ela ainda permanece. Mas Deus é tão bom que mesmo em meio à dificuldade, Ele nos permite falar do amor dele. Que Deus te abençoe.